Muito bem, nessa noite nós vamos falar sobre boa mordomia e eu quero ler o texto em Êxodo capítulo 4 e versículo 2 que diz assim: E o Senhor disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Olha, saiba que Deus está à procura de verdadeiros adoradores e Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. E se você permitir ser usado por Deus, Ele vai te usar ao máximo, Ele vai usar você até o seu limite. Talvez seja essa a oração mais perigosa que um crente possa fazer. Usa-me, né? Porque se você permitir, Ele irá te usar mesmo. Isso é verdade. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, e todos nós estaremos frente a frente com o Senhor, e Ele vai perguntar assim, o que nós fizemos com o nome de Jesus aqui na face da terra, né? Se nós levamos este nome para outras pessoas, para outras nações, e também vai te perguntar assim, o que você fez com os dons, talentos e as habilidades que foram dadas a você para a expansão do reino do Senhor aqui na face da terra. Olha, esse encontro de Moisés com Deus, narrado no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2, é muito interessante, pois Moisés havia fugido da terra do faraó, ao qual ele era príncipe. Ele era um dos herdeiros ali do trono, mas ele foi ensinado pela sua mãe sobre o verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, e ele sabia que aquele povo que era escravo, que ajudava a construir ali aquelas pirâmides, que ajudava na construção do Egito, não era realmente, esse povo era o seu povo, o povo a quem ele pertencia, e o Deus que os hebreus adoravam era o Deus que ele deveria servir. Acontece que em determinado momento Moisés tentou fazer as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Ele viu ali um egípcio maltratando um escravo hebreu e ele, tomado de ira, de um descontentamento, ele matou aquele egípcio. No outro dia, ele passando, ele viu uma discussão entre dois hebreus e tenta separar ali, tenta apaziguar aquela situação. E eles perguntam para Moisés, né? Você está querendo fazer conosco a mesma coisa que você fez ontem com aquele egípcio? Quem colocou você como maioral? E Moisés percebe que a sua indignação, que a sua vontade de ver aquele povo liberto foi por água abaixo. Falou assim, opa, esse negócio foi descoberto, eu vou ter que sair daqui. Ele foge do Egito e passa algum tempo no deserto, sendo forjado ali no calor do sol daquele deserto. Era um pastor de ovelhas e ali ele trabalhava de sol a sol, tentando até esquecer tudo que ele havia deixado para trás, toda aquela vida que ele havia deixado para trás. E nesse dia de trabalho com aquelas ovelhas, Moisés encontra-se com o Senhor numa sarça em que brilhava, que não se queimava, né? Tinha uma luz como se fosse um fogo, e Deus tem um encontro com ele e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é uma terra santa. E naquele diálogo, daquele encontro, Deus comissiona Moisés a ser um líder e a libertar o povo de Israel que se encontrava ali no Egito. Só que Moisés, por causa dos traumas que ele havia passado, ele não quer aceitar essa missão. Mas Deus insiste para que Moisés faça esse trabalho. E em um determinado momento Moisés fala: como é que eles vão acreditar em mim, que o Senhor me enviou? Como que eu vou fazer? E Deus pergunta, né? O que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E o mais interessante, se a gente ler o capítulo 4 adiante,
Deus manda Moisés jogar essa vara ao chão. E quando Moisés joga essa vara ao chão, ela se transforma numa cobra. E depois Deus manda Moisés pegar essa cobra e ela volta a ser uma vara. E a gente começa a pensar assim, o que é isso? Né? Um objeto na mão de Moisés torna-se um objeto sem vida, uma ferramenta de trabalho. Mas quando estava nas mãos de Deus, jogada ao chão, né, cria vida, né? Um pedaço de porrete torna-se uma cobra. E quando pega de novo, ela torna um pedaço de pau. Acontece que nas nossas mãos, né, na mão de Moisés, nas nossas mãos, com a nossa própria força, com a nossa própria vontade, de repente é somente mais um objeto, mais nada. Mas nas mãos do Senhor passa a ter vida, passa a acontecer milagres. Sabe? A questão da pergunta de Deus a Moisés, né, o que tem nas mãos, tem a ver com três coisas na vida dele. Primeiro, quando ele responde que tem uma vara, está falando sobre a sua identidade, sobre a sua renda e sobre a sua influência. Identidade porque era uma vara de um pastor, a ferramenta que era usada para conduzir o rebanho. Algumas vezes para puxar, algumas vezes para dar um castigo. Essa era a identidade de Moisés, um pastor de ovelhas. E Deus iria usar isso. Também, o que tem nas suas mãos? Uma vara. Também diz sobre a sua renda. Se ele era um pastor de ovelhas, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa rústica, não tinha mais aquele glamour dos palácios do Egito, era um homem forjado com o sol do deserto, então a sua renda era a renda de um pastor de ovelhas. Também, quando fala sobre a vara de Moisés, o que tem nas mãos a vara, está falando sobre a sua influência, porque Moisés ele tinha que conduzir o rebanho de um ponto A até um ponto B. Ele tinha uma influência sobre aquele rebanho, ele tinha uma certa influência dentre a vizinhança a qual ele atravessava, passando com aquele gado, né? Então ele tinha essas três coisas nas mãos: identidade, renda e influência. O que Deus estava dizendo para Moisés, que tem nas mãos: se você me entregar a sua identidade, Moisés, vai ser uma identidade transformada, vai ser uma identidade que vai fazer milagres. A sua renda, se você me entregar a sua renda, o que você tem não é seu mais, passa a ser meu. Você vai fazer milagres através disso, né? A sua influência, não o seu ego, mas a sua influência. Ao me entregar a sua influência, eu vou pegar tudo isso, esse pedaço de madeira, e vou fazer milagres, vou fazer transformações, vou fazer coisas maravilhosas no Egito, através disso que você tem nas suas mãos. E a mesma coisa, o Senhor pergunta para você, nesse momento que está assistindo o meu programa: o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Deus está querendo pegar isso, tudo isso, está querendo que você entregue o que tem nas mãos e que use para o bem da sua obra, da proclamação do Evangelho. Eu vou dizer aqui, você tem duas coisas nas mãos que você pode de imediato entregar ao Senhor. Você tem a sua influência e a sua afluência. A afluência é a capacidade de doar, a capacidade de ajudar as pessoas, a capacidade de dar coisas para as outras pessoas. Quantas vezes nós temos coisas dentro da nossa casa que poderiam ser usadas para o bem de outros que estão necessitados? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas? Então nós temos também essa fluência, esse poder que pode ser usado para a obra do Senhor. E temos a influência, as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho, amigos de faculdade, de escola. Você tem a condição de usar essa influência. Use-a para o bem, para proclamar o Evangelho, para pregar a verdade, para mostrar que você é um sal da terra, né? E por falar de sal da terra, o Senhor Jesus disse muito bem que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. O sal,
ele dá tempero, ele dá sabor à comida, né? Então a influência do crente no mundo tem que ser como a do sal, tem que trazer um sabor ao ambiente, no escritório, no trabalho, na faculdade, na fábrica. Então, a sua presença tem sido uma influência positiva? Pense nisso, porque se a sua presença não é uma influência positiva, é momento de pensar sobre isso. O sal também, ele evita que o alimento apodreça. Isso era usado muito antes da geladeira. Eles usavam para salgar a carne, salgar peixes, né, para que conservasse mais tempo. A nossa influência como sal da terra deve ser que este mundo que jaz no maligno, que procura, que acaba indo para um caminho de podridão, né, sendo deteriorado os bons costumes, sendo deteriorado a visão de família que Deus implantou. Tudo isso, nós como influência neste mundo, nós devemos ser um agente que atrase, que atrapalhe essa podridão, que isso não se dissipe para frente, não vá à frente, né? O sal também, ele é ligado à pureza, né? Por isso que ele é muito branquinho. Os romanos diziam que não existia mais nada dentro do mar tão puro quanto o sal. E o crente sal da terra, ele é puro, ele caminha pelo caminho da santificação. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Você deseja ser usado pelo Senhor, pois Deus deseja usar você. E a partir do momento que você entrega aquilo que você tem nas mãos, Ele vai fazer milagres, vai fazer maravilhas, pois o poder é dele e a glória pertence a Ele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós estamos para terminar o programa, Propósitos de Vida, mas agradecemos a sua audiência, agradecemos a todos que nos assistem aí através da Rede Mundial de Computadores, através do site www.tvcaravelas.com.br. Você que nos assiste através da TV a Cabo Net, canal 11, um abraço para todos e até a próxima semana, se o Senhor permitir. Continue ligadinho. Nós vamos encerrar ouvindo mais uma música com o Grupo Blesser. Fique na paz de Deus, até a próxima semana e tchau. Cada lágrima que rolou nos teus olhos, cada oração que saiu do seu coração, eu te digo, meu irmão, que nada disso foi em vão. Foi a semente que você plantou para gerar o seu milagre. Se no meio do caminho a sua força enfraquecer, Deus manda eu te dizer que nele está a força e o poder. e está chegando o dia pra você sorrir. Contudo agora e continue a clamar. Clame, não cesse de clamar, mesmo que a multidão tente te calar e te deixar no chão. Ele vai